like, se inscreverem no canal e se gostar do nosso conteúdo, ative o sininho para receber as notificações. Obrigado e bora pro vídeo. Boa noite. Boa noite. O governo anuncia um conjunto de medidas para atenuar o impacto da crise causada pelo coronavírus. Uma ajuda para a folha de pagamento de pequenas e médias empresas. Por 2 meses, cada funcionário vai receber até 2 salários mínimos. E a empresa que aderir não pode demitir ninguém. Essas medidas se somam à ajuda de R$ 600 para trabalhadores informais por 3 meses, aprovada na Câmara. Especialistas dizem que as medidas são positivas. Mas que é preciso fazer mais. A Itália chega a 9 mil mortes por Covid-19. O primeiro-ministro britânico, que apertava mãos de pacientes infectados despreocupadamente, anuncia que o teste dele deu positivo para a doença. E que vai trabalhar em casa para não sobrecarregar o sistema de saúde. O presidente americano Donald Trump assina um pacote trilionário de estímulo à economia aprovado pelo Congresso. O governo brasileiro decide proibir a entrada de estrangeiros também em voos internacionais. Moradores de comunidades carentes adotam medidas de isolamento contra o coronavírus. E o Ministério da Saúde diz que não vai mudar a recomendação de evitar aglomerações. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Neste momento em que todo mundo é bombardeado por informações contraditórias sobre o coronavírus, muitas delas absolutamente falsas, irresponsáveis, até criminosas, a gente vai abrir essa edição do Jornal Nacional com dados divulgados hoje por 2 fontes da mais alta qualificação. Uma delas tem autoridade para falar da saúde no planeta, é a OMS. A outra fonte é um dos centros de pesquisa acadêmica mais respeitados do mundo, o Imperial College de Londres. Os dados e as projeções que esses 2 organismos tornaram públicos hoje merecem muita atenção. Pesquisadores do Imperial College de Londres analisaram o impacto da pandemia em 202 países e concluíram que, se os governos adotarem medidas rigorosas cedo, como testes de diagnóstico, isolamento de doentes e distanciamento social para frear a disseminação do vírus, 38 milhões e 700 mil vidas podem ser salvas. E muitos países estão agindo. 1/3 do planeta está em isolamento. Cerca de 3 bilhões de pessoas de quase 70 nações receberam a orientação para ficar em casa, recomendada pela Organização Mundial da Saúde e por especialistas em saúde pública. Em países como Suíça, Alemanha e Estados Unidos, os governos recomendam que as pessoas fiquem em casa. Mas muitos estados e muitas cidades adotaram medidas mais rígidas. Outros países estabeleceram isolamento obrigatório, como Israel, África do Sul, Índia, Nova Zelândia, Colômbia, Argentina, Itália, Reino Unido, França, Bélgica e Espanha. A Espanha é um exemplo de como a situação pode se agravar se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. O sistema de saúde pode entrar em colapso. De ontem para hoje foram registradas 769 mortes, mais um recorde triste. Esse brasileiro que mora em Madrid disse que os espanhóis entenderam a importância de ficar em casa. Para quem está aí no Brasil e pensa que é uma brincadeira, não é. O que a gente está vivendo aqui em Madrid agora é o que vai viver em qualquer lugar, é a curva que tanto falam, né? O objetivo é que essa curva diminua. Então, para o pessoal que está no Brasil, fique em casa. Hoje, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu que pessoas e países não usem medicamentos cuja eficácia ainda não tenha sido comprovada. A história da medicina está cheia de exemplos de drogas que funcionavam no papel ou num tubo de ensaio, mas não funcionaram em humanos ou foram até prejudiciais. O chefe da OMS disse que uma das ameaças mais urgentes na luta para salvar vidas é a escassez crônica global de equipamentos de proteção e alertou que, quando profissionais da saúde estão em risco, todos nós ficamos em risco. Na Itália, um mês atrás, o prefeito de Milão lançou até uma campanha contra o isolamento preventivo defendido pela OMS. Com os italianos devastados pelas mortes do coronavírus, ele disse que se arrependeu.
O centro da economia da Itália, a capital da Lombardia, não podia parar. Em 26 de fevereiro, a Prefeitura de Milão lançava esta campanha: Milão não pode parar. A Lombardia, no norte da Itália, tinha então 258 casos da Covid-19. O país inteiro tinha 12 mortos. O prefeito chegou a culpar a imprensa, que, segundo ele, mostrava uma situação que não correspondia à realidade. Falando em inglês, dizia estar ansioso pela volta dos turistas. Mas os números foram aumentando e apenas 3 dias depois, o prefeito Giuseppe Sala pediu que os milaneses ficassem em casa. Em entrevista à rede italiana Rai no fim de semana, Sala reconheceu o erro. Foi algo inimaginável. Ninguém tinha entendido ainda a violência do vírus, disse ele. Hoje, a Lombardia tem 37 mil casos da doença e mais de 5 mil mortos, mais da metade do total do país. Como presente para a cidade, o prefeito de Milão anunciou hoje um concerto especial no domingo de Páscoa, mas com o público bem longe. O prefeito informou que o tenor Andrea Bocelli vai se apresentar em frente à catedral, o famoso Duomo de Milão, de estilo neogótico, o mais importante monumento da cidade. Um espetáculo para o mundo assistir de casa pela internet. É da Itália que vem também 2 exemplos de que a Covid-19 pode atacar os jovens com extrema gravidade. Uma cidade da Itália, Predápio, na Emília-Romanha, está de luto por Andrea Tesei, de 26 anos. Estamos muito tristes, disse o prefeito. Andrea ficou internado, recebeu alta e depois teve uma recaída violenta. O prefeito da cidade, Roberto Canali, nos falou da dor de não poder ir ao funeral, porque para os mortos do novo coronavírus não pode haver cerimônia. Roberto Canali ressaltou que a doença não atinge só idosos e que os jovens não podem se sentir invencíveis. Andrea Tesei era o chefe dos escoteiros da cidade e tinha ótima saúde. Quem também faz um apelo aos jovens é Mattia De Angelis, de 29 anos, que há quase 3 semanas está num hospital de Trento, com a Covid-19. Ele diz que pegou a doença na estação de esqui onde trabalha, perto da Áustria. Mattia passou muito mal pela pneumonia que o novo coronavírus provoca. Recebeu oxigênio. E agora orienta as pessoas da sua idade a não desprezar esse vírus e a obedecer às regras da rígida quarentena. Hoje a Itália viveu o seu recorde de mortos nesta pandemia, 960 de ontem para hoje. E ultrapassou o número de contagiados na China, com mais de 86 mil positivos. Às 6 da tarde, hora da Itália, 14 em Brasília, o Papa Francisco caminhou embaixo da chuva na Praça São Pedro vazia. Subiu os degraus do sagrado da Basílica. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Estava ofegante quando iniciou as orações pelas vítimas e para que o mundo consiga enfrentar esta pandemia. Uma dor tenebrosa se abate sobre o mundo, disse o Papa. Francisco rezou diante do crucifixo que, segundo a tradição cristã, salvou Roma da peste no século XVI e o beijou. Uma pequena capela foi montada em frente à porta da Basílica Vaticana e ali, solitário, Francisco rezou silenciosamente. Depois falou que somos todos humanos e estamos no mesmo barco. Com o Santíssimo Sacramento nas mãos, benzeu os 4 cantos do mundo. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou hoje que testou positivo para o novo coronavírus. A tosse começou a ficar constante em Downing Street, a sede do governo.
O primeiro-ministro chamou o diretor médico da Inglaterra e, ao constatar febre, ouviu o conselho. Era hora do teste. Boris Johnson tomou a atitude que se espera de um chefe de governo. Alertou a população de que ele pegou o novo coronavírus e se isolou dentro de casa. O primeiro-ministro disse que isso é o certo a se fazer e que a forma de vencer o vírus é obedecer às medidas de isolamento. Boris está mais cauteloso como paciente do que quando andava saudável por aí. Ele tinha dito no começo do mês que continuaria apertando a mão de todo mundo, como fez num hospital com pacientes infectados, e vinha relutando em tomar medidas mais drásticas no país. O primeiro-ministro encontrou com muitos colegas nos últimos dias e poucas horas depois de ele anunciar que está infectado, foi a vez do ministro da Saúde comunicar que também testou positivo para o novo coronavírus. A presença da doença no alto escalão do governo britânico criou uma tensão, e não só no meio político. O primeiro-ministro esteve com a rainha no dia 11 de março, mas como a Covid-19 fica incubada por até 14 dias, não há chance de Boris ter passado a doença para Elizabeth II. O Palácio de Buckingham afirmou que ela está bem e continua cuidando da saúde. O herdeiro do trono, sim, está com o novo coronavírus. Ontem, Charles aplaudiu os esforços das equipes médicas. Hospitais de Londres já narram o que chamaram de tsunami contínuo de infectados e centenas de mortes. Quando a pandemia se agravou no Reino Unido, o governo mudou a abordagem. O primeiro-ministro estabeleceu na segunda-feira o isolamento obrigatório e resolveu usar videoconferência nas coletivas de imprensa. Antes, a própria cúpula de Boris parecia não seguir a distância de 2 metros entre si. A imprensa britânica manifesta grande interesse em saber a data exata em que ele adoeceu e verificar se houve alguma irresponsabilidade. O diretor médico da Inglaterra também está com sintomas leves e se isolou. Ele e Boris não estão de cama, mas sabem que a pandemia pode derrubar um governo inteiro. Os Estados Unidos contabilizaram hoje mais de 100 mil casos de Covid-19. É o maior número do planeta. O estado de Nova York é o epicentro da doença. Para lidar com a crise, o presidente Donald Trump acionou hoje um mecanismo usado em tempos de guerra. Pelo ato de produção de defesa, o governo pode obrigar as empresas a produzirem o que o Estado quiser. Esse mecanismo foi criado em 1950, logo depois da Guerra da Coreia. A ideia agora é fazer a General Motors produzir respiradores. A GM e uma outra empresa especializada em respiradores já tinham negociado com o governo um acordo para produzir 80 mil desses equipamentos. Mas o negócio foi cancelado oficialmente por causa do valor, $1 bilhão. No comunicado, o presidente disse que o vírus é urgente demais para que as negociações se arrastem tanto, mas não disse quando a produção deve começar. A GM, por sua vez, disse que nunca se negou a fazer os ventiladores. Enquanto pressiona a montadora, Trump afirma que a demanda dos estados é alta demais. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirma que precisa de 30 mil respiradores para dar conta da demanda que ainda está crescendo. No estado todo, são mais de 44 mil casos confirmados do novo coronavírus, enquanto a curva de contaminação aumenta a cada dia. Para não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde, o navio militar com 1.000 leitos vai estacionar aqui na segunda, para tratar de outros tipos de doenças. E a Guarda Nacional já trabalha para levantar hospitais de campanha. A prefeitura anunciou hoje que as construções não essenciais estão proibidas. Só as de interesse público vão continuar. Numa entrevista coletiva, o governador Andrew Cuomo foi enfático. Esse é um momento de que vamos falar por gerações. Vai construir nosso caráter. A missão é salvar vidas. Por mais duro que trabalhemos, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Em 10 anos, você vai falar sobre isso e vai derramar uma lágrima pelas vidas perdidas. Mas saberá que fez a sua parte. You'll be proud of what you did. No Brasil, numa carta divulgada hoje, os 9 governadores de estados da região Nordeste manifestaram indignação com a postura do governo federal. Eles afirmaram que essa postura representa um atentado à vida e contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde. Os governadores disseram que, na ausência de uma coordenação federal, vão intensificar a integração para salvar vidas e para amenizar os impactos negativos da pandemia.
O grupo pediu respeito por parte da Presidência da República e disse esperar um posicionamento institucional com seriedade sobre medidas preventivas. Os governadores enfatizaram que estão abertos ao diálogo para superar a ameaça que a doença representa. A Frente Nacional de Prefeitos, que reúne 406 cidades e inclui todas as capitais, pediu hoje que o governo federal informe oficialmente aos municípios se as medidas de isolamento da população devem ser mesmo suspensas. Os prefeitos afirmam que, até agora, seguiram a orientação do Ministério da Saúde e querem saber quais evidências científicas fizeram o governo mudar de posição. No ofício enviado ao presidente Jair Bolsonaro, os representantes das cidades onde vivem 61% dos brasileiros e são produzidos 75% do PIB do país, alertam que o fim das restrições pode levar ao colapso do SUS. Os prefeitos dizem ainda que, como estarão na contramão do que recomenda a OMS, vão recorrer à Justiça para transferir ao presidente da República as responsabilidades cíveis e criminais pelas ações locais de saúde e suas consequências. O Brasil tem mais de 3.400 casos da Covid-19 e 92 mortes, segundo o Ministério da Saúde. Nesse levantamento, não inclui o primeiro óbito confirmado no Distrito Federal. São Paulo continua sendo o estado mais atingido pela doença. Em apenas um dia, o Ministério da Saúde registrou 502 novos casos no Brasil. É o número mais alto desde o início da epidemia. Desses casos novos, 171 foram em São Paulo, que já soma 1.223 confirmados. Do total de casos confirmados até agora, 497 levaram à internação do paciente, 14,5% do total. E desses internados, mais da metade precisou de cuidados intensivos, UTI. Os técnicos do Ministério falaram do forte aumento das internações por síndrome respiratória aguda grave nas últimas semanas, o que pode indicar uma falha na identificação de casos de Covid-19. O paciente chegar no hospital hoje, grave, internar e vir a óbito nas primeiras horas da internação, é óbvio que ele vai a óbito sem diagnóstico de Covid, porque não deu tempo. Isso não significa que não vai ser identificado, porque o material foi coletado e ele vai para o nosso laboratório. Mas o diagnóstico sempre vai ser realizado, não vai haver subnotificação. O que pode haver é um certo atraso, um retardo na confirmação dos casos de coronavírus. Mas todos os pacientes que internam com síndrome respiratória aguda grave, todos os pacientes internados com essas condições, é coletado material e é enviado para o laboratório. O Ministério alertou que o perfil socioeconômico dos pacientes está mudando. Com a transmissão comunitária em todo o país, os casos entre os mais pobres vão aumentar. A nossa grande preocupação são essas comunidades pelas dificuldades com saneamento, dificuldade com acesso à água potável, a dificuldade de evitar as aglomerações. Eles convivem já num ambiente de grande aglomeração, com grande chance de contaminação. É uma preocupação que nós temos. Para isso, nós contratamos mais médicos. Para isso, nós ampliamos os horários de atendimento nas unidades de saúde. Para isso, nós estamos implementando e antecipando todo o nosso cronograma de vacina contra a influenza. Então, são as medidas que são possíveis serem realizadas antes da explosão ou da elevação grande que nós vamos ter nos próximos dias e nesse próximo mês de abril. O secretário executivo também foi perguntado se o Ministério da Saúde iria mudar as orientações diante das reclamações do presidente Jair Bolsonaro contra as medidas de isolamento social. João Gabardo disse que não. Afirmou que o Ministério vai manter as recomendações que tem feito até aqui. Não vejo nenhum sentido nisso, não existe essa hipótese. O discurso do presidente, nós não vamos fazer nenhuma análise dele, mas as recomendações que estão sendo dadas não modificam em nada as orientações do Ministério da Saúde. Continuam sendo as mesmas. Pacientes com sintomas devem ficar em isolamento. Familiares dos pacientes com sintoma devem ficar em isolamento. Pessoas que tenham comorbidades, doenças crônicas, devem ficar em isolamento, independente da idade.
Pessoas com mais de 60 anos devem ficar em isolamento. Todos nós devemos reduzir, diminuir a circulação para evitar aglomerações. Essas medidas do Ministério da Saúde, em nada elas foram modificadas e continuarão sendo as mesmas. Numa entrevista à Globo News, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou que o governo federal proibiu por 30 dias a entrada de estrangeiros de qualquer país em voos internacionais. Essa medida entra em vigor na próxima segunda-feira. A entrada já estava proibida nas fronteiras terrestres e nos portos. As duas medidas foram orientadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A portaria publicada hoje não se aplica a imigrantes residentes aqui no Brasil ou cônjuges deles, filhos deles e pais de brasileiros, além, claro, de brasileiros que estejam voltando do exterior. Estrangeiros que estejam passando pelo Brasil apenas em conexão de voos para outros países devem ficar no aeroporto até o novo embarque. Os números da doença servem como um alerta diário para todo o planeta. Mas a gente tem mais clareza da dimensão do perigo quando olha mais de perto, quando conhece a história de uma vida perdida. Mãe e irmão com o mesmo diagnóstico. Coronavírus. O advogado Nabil Carduz, de 65 anos, foi internado no último dia 15 com febre e dificuldade para respirar. 3 dias depois, chegou a notícia de que ele tinha morrido. Nabil tinha doenças pré-existentes. O diagnóstico do coronavírus foi muito assustador, porque a gente viu as consequências e a velocidade que as coisas aconteceram com meu irmão. Ele conta que o velório durou 15 minutos. O corpo foi cremado. A mãe, de 85 anos, que morava com o filho infectado, também foi contaminada. Ela está internada em isolamento. Ela está sozinha, está reclamando muito, que ela não aguenta mais ficar sozinha lá e, ao mesmo tempo, passando pelo luto do filho. Ricardo também vive um luto. Perdeu o pai, o manobrista Antônio Brito dos Santos. Ele morreu 5 dias depois de surgirem os primeiros sintomas de coronavírus. Tinha 49 anos. Meu pai, a gente comentava que ele era a última pessoa que a gente poderia achar que poderia contrair esse vírus por conta da rotina dele. Era uma pessoa que saía pouco, era uma pessoa que não tinha muito contato com as pessoas na rua. A doença ela vem rápido e se você não tiver os devidos cuidados, infelizmente você acaba falecendo ou alguma pessoa querida da sua família acaba falecendo. A maestrina Naomi Munakata, de 64 anos, deixou saudades. Ela ganhou fama mundial durante os 20 anos em que esteve à frente do coral da OSESP, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Naomi teve uma vida dedicada à música, formou muita gente, muitos de nós têm a sua história totalmente ligada à dela. De uma certa forma, ela é a alma do coro da OSESP, foi uma pessoa fundamental para que o coro fosse o que ele é hoje. Naomi foi internada com sintomas de gripe. Chegou a melhorar, mas teve uma piora repentina que evoluiu para choque séptico. Morreu ontem como mais uma vítima do coronavírus. Hoje faz uma semana que o corretor de imóveis Raimundo Rebouças, de 44 anos, está internado num hospital particular de Fortaleza. Vocês estão me vendo de rede, mas é porque eu sou um pouco alto e eu não cabia na cama. Então, solicitei uma rede. Pessoal, seguinte, deixar bem claro que isso que está acontecendo não é brincadeira. Não queiram passar por isso que eu estou passando e que muitos estão passando no mundo inteiro, porque eu digo a vocês, a sensação que dá é de você morrer afogado no seco. E não queira saber como isso é ruim. Como Raimundo, milhares de brasileiros estão lutando neste momento contra a doença. Muitos outros, com sintomas, vivem uma angústia, sem conseguirem fazer o teste que diagnostica a Covid-19 ou esperando o resultado do exame, que tem demorado para sair. Eles aguardam em hospitais ou isolados em casa. É o caso de Roberta, de 27 anos. Ela começou a apresentar sintomas na semana passada depois de voltar dos Estados Unidos. Foi atendida em Belo Horizonte e recebeu cuidados especiais por ter diabetes. Eu vi jovens também, eu vi profissionais da saúde desesperados, eu vi
uma mobilização grande de pessoas trabalhando sem parar. E até nos piores momentos que eu achei que eu não fosse conseguir, eles me ampararam e me ajudaram. Roberta ainda aguarda o resultado do exame, mas foi tratada como paciente de Covid-19. Todo o protocolo, o isolamento, a minha porta só abria do lado de fora. Eu nunca mais vou esquecer o que eu vi. Ela teve alta ontem, mas ainda sente muito cansaço. Por favor, fiquem em casa. Escutem as orientações que o Ministério da Saúde está divulgando e se cuidem para que tudo isso termine e que as pessoas não morram mais. Moradores de favelas, de comunidades pobres, estão adotando medidas de isolamento contra o novo coronavírus. Nestas casas de milhões de brasileiros, a necessidade de assistência financeira é urgente. A vida é difícil na periferia de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Tem torneira na pia da cozinha da casa da senhora? Não. Torneira, meu marido nem botou porque a gente não usa. Tem que pegar a água aqui, tá no balde, levar pra dentro e colocar na pia. Qual é a renda na casa da senhora hoje? Nesse momento a renda está sendo 0. Na Baixada Fluminense, bairros pobres como esse aqui concentram uma população muito grande de pessoas desempregadas ou que vivem na informalidade. Muitas delas, mulheres, chefes de família que dependem da renda diária para sobreviver. Renda que desapareceu das mãos da dona Edneide. Ela sustenta 6 filhos, vende bolos que faz em casa. Eu dependo do dinheiro do dia a dia para manter eles dentro de casa, porque é a única renda que no momento estão tendo e por causa dessa epidemia parou. Rosinalva é diarista, sofre com a falta de trabalho e entende a necessidade do isolamento. Está sendo muito complicado para a gente. Eu não tenho como levar o alimento para a minha casa. Ao mesmo tempo, nós sabemos que é necessário esse afastamento para que essa doença venha ser parada. Porque não tem como nós ficarmos indo e vindo, trazendo a doença de lá para cá ou levando daqui para lá. É justamente essa a preocupação da dona Kátia. O filho dela sustenta a casa com biscate e quer sair para tentar arranjar alguma coisa. Ele quer ir, mas só que eu não vou deixar ir não, por causa dessa doença, para não contaminar ele, nem a casa de ninguém. Nas favelas, a urgência. Quem tem que correr dia a dia para garantir comida na mesa está pedindo ajuda. Precisamos de um olhar de carinho. Uma casa que tem 5 filhos, que tem 10 pessoas dentro de um cômodo. Como é que esse cara vai sair para trabalhar? Fazer o biscate, vai para feira livre. Não tem como colocar essas pessoas na rua. Perigoso demais. A gente não sabe quem está com a doença, quem pode passar a doença. Acho que até passar essa crise de doença, as pessoas têm que se manter em casa. Mas os governantes deveriam nos ajudar. É um direito nosso. É um direito nosso. É dever da gente trabalhar, sim. Trabalhamos para isso, pagamos nossos impostos. É descontado. Acho que agora os direitos das pessoas têm que ser respeitados. A Fiocruz anunciou hoje que vai ampliar a produção de testes para a Covid-19. A fundação vai conduzir no Brasil um estudo liderado pela Organização Mundial da Saúde sobre um possível tratamento para o coronavírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde chamou o estudo de teste histórico. Especialistas de 45 países fazem parte do grupo. No Brasil, a Fiocruz vai liderar 18 centros de pesquisa espalhados por 12 estados. Os pesquisadores querem comprovar a eficácia de remédios que já são usados para tratar outras doenças, como a cloroquina e a hidroxicloroquina, em pacientes internados com a Covid-19. Destacar a importância de ter calma e aguardar a evidência científica sobre
que medicamento ou que medicamentos funcionam, são eficazes para tratar essa doença. Porque se usarmos os medicamentos de forma aleatória, sem comprovação da evidência, nós podemos ter muitas mortes por conta disso. A Fundação diz que o estudo vai começar assim que os remédios forem disponibilizados pela OMS. Estamos trabalhando para incluir o maior número possível de participantes em vários países para que a resposta venha num tempo curto. Para ajudar no combate à Covid-19, a Fiocruz está construindo um novo centro de tratamento com 200 leitos para pacientes graves. Nosso objetivo é salvar vidas e proteger esse sistema para que ele possa cumprir a sua missão junto à sociedade. A Fundação também trabalha na produção de testes para detectar a doença. Mas a política pública para testagem em massa no Brasil ainda não foi colocada em prática. Hoje a prioridade são os pacientes graves e os profissionais da saúde, mas os testes estão em falta até mesmo para eles. E cada pessoa que apresenta sintomas associados à Covid-19 convive com o medo de piorar e a incerteza do diagnóstico. Estava com todos os sintomas, com dificuldade de respirar, mesmo assim me mandou para casa sem fazer o teste. E foi dia 17 e até hoje eu tenho dificuldade de respirar. A tosse não foi embora, ainda continuo com a tosse. Eu continuo em isolamento aqui no meu quarto, isolamento total, porque eu tenho uma mãe que tem 72 anos, a minha tia de 68 e uma prima de 54 anos. E mesmo tendo plano, convênio médico, não consegui fazer o teste. O Ministério da Saúde anunciou essa semana que vai ampliar o número de testes para quase 23 milhões. Cerca de 15 milhões são testes moleculares, que analisam o material genético do vírus e precisam de diagnósticos especializados. São mais precisos, porém mais demorados. Outros 8 milhões são testes rápidos, que detectam anticorpos a partir do 5º dia de infecção. O resultado sai na hora e sem necessidade de laboratório. Parte desses testes será importada e outra parte produzida no Brasil. Uma parte da importação está sendo feita por empresas como a Vale, que vai comprar 5 milhões de testes rápidos, e pela Petrobras, com outros 600 mil testes moleculares. Mas há uma divergência entre os números do Ministério da Saúde e da Fiocruz, a instituição referência em testes no Brasil. A meta da Fundação é produzir mensalmente 1 milhão de testes moleculares e 1 milhão de testes rápidos até o fim de abril. Já o Ministério da Saúde conta com 5 milhões de testes moleculares e rápidos vindos da Fiocruz até a próxima segunda-feira. Para esse especialista, é importante testar todas as pessoas que apresentem os sintomas da doença. É fundamental para que as autoridades de saúde pública possam, em colaboração com grupos de pesquisa, ter a real noção do que já está acontecendo no país, o que a gente já tem de casos de novo coronavírus e, com isso, projetar o que a gente pode esperar nas próximas semanas e o que então a gente precisa fazer agora para evitar essa disseminação acelerada. Né? E isso é fundamental. Sem isso, a gente vai ficar sempre no escuro, né, e sem saber aonde nós já estamos. O Ministério da Saúde disse que vai cobrar da Fiocruz a entrega dos 5 milhões de testes na semana que vem. A Fiocruz afirmou que está acionando a capacidade máxima de produção de testes e buscando fornecedores internacionais para atender a demanda do Ministério. A seguir, o presidente americano assina um pacote trilionário de estímulo à economia. O governo brasileiro anuncia ajuda para pequenas e médias empresas pagarem salários por 2 meses. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estimou que cada mês de isolamento social necessário ao combate da pandemia nas principais economias do mundo vai representar uma redução de 2 pontos percentuais no crescimento anual. O secretário-geral da OCDE, Ángel Gurría, avalia que muitas economias vão entrar em recessão, mas que as medidas de restrição são inevitáveis, porque impedem consequências muito mais trágicas e um impacto econômico mais grave no futuro. O presidente Donald Trump assinou hoje o maior pacote de estímulo financeiro da história dos Estados Unidos, 2
trilhões de dólares. Esse dinheiro vai ser usado para iniciativas como o pagamento direto para pessoas ou empresas afetadas pela pandemia e o pagamento do seguro-desemprego para trabalhadores autônomos. No Reino Unido, o governo vai cobrir as contribuições de empresas para a Previdência Social ou Previdência Privada dos trabalhadores parados por causa da pandemia. Ontem, o governo britânico já havia anunciado que vai bancar 80% dos salários de quem ganha até R$15 mil. Um dia depois de anunciar ajuda de R$600 para trabalhadores informais, autônomos e microempreendedores individuais, o governo brasileiro deu hoje um passo importante para se aproximar dos países que estão protegendo os cidadãos e empresas da crise econômica provocada pelo coronavírus. No mundo inteiro, o isolamento de pessoas, recomendado como fundamental pela Organização Mundial da Saúde, teve impacto inevitável na renda de trabalhadores e no faturamento de empresas. Ao fim desta semana, em que os governos de diversas nações abriram os cofres para estender uma rede de proteção social, o governo brasileiro anunciou um conjunto de medidas para atenuar o impacto dessa crise. Especialistas que cobravam providências urgentes do governo Bolsonaro consideraram as medidas positivas, mas ainda insuficientes. O programa se destina exclusivamente para financiar o pagamento de salários de trabalhadores das pequenas e médias empresas. O limite do financiamento para as empresas será de 2 salários mínimos por mês para cada empregado. Quem ganha acima de 2 salários mínimos terá a garantia de receber os R$ 2.090 por mês, ou seja, os 2 mínimos. O programa não cobre pagamentos acima desse valor. Aí vai ficar a critério da empresa complementar o salário. Vai depender dos recursos próprios da empresa. Quem ganha um salário mínimo mensal, por exemplo, vai continuar com o mesmo salário. O dinheiro do empréstimo não vai ficar com a empresa. Será repassado diretamente para o trabalhador para o pagamento do salário por 2 meses. A empresa deverá informar o CPF do empregado e os dados da conta corrente para o depósito. O programa vai colocar à disposição 40 bilhões de reais, 20 bilhões em abril e 20 bilhões em maio. 34 bilhões vão sair do caixa do Tesouro Nacional, 6 bilhões vão sair do caixa dos bancos. O dinheiro será emprestado com juros de 3,75% ao ano, apenas para empresas com faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais. A empresa vai começar a pagar o empréstimo 6 meses depois que receber o dinheiro. O empréstimo poderá ser pago em até 36 meses. A empresa que pegar o empréstimo para pagar os empregados fica proibida de demiti-los por 2 meses. O governo calcula que os 40 bilhões de reais vão atender a 1.400.000 empresas, num total de 12 milhões e 200 mil pessoas. Ao anunciar as medidas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo está preocupado com a pandemia e os efeitos na economia. Entre as medidas já anunciadas pelo governo, de modo que nós possamos atender as possíveis vítimas do coronavírus, também uma preocupação em manter os empregos. Nós devemos, o máximo possível, diminuir a altura dessas 2 ondas. E elas caminham simultaneamente. O presidente do Banco Central disse que o governo está finalizando um outro programa de ajuda para as microempresas, que tem faturamento anual de até R$ 360 mil e os que vivem na informalidade, mas não antecipou o que virá. Estava conversando com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, sobre as microempresas e nós vamos ter alguma coisa em breve para as microempresas e as medidas que foram adotadas atendem bastante o setor informal e também está em estudo também algumas medidas para o setor informal. Mas hoje nós queríamos anunciar esse plano aqui, esse programa, porque nós entendemos que esse setor hoje, e aí já ligando, fazendo uma conexão com a segunda pergunta, esse setor está com uma dificuldade de ter recursos para se financiar. Na internet, o Ministério da Economia divulgou um vídeo em que o ministro Paulo Guedes explica o objetivo da medida que distribui R$ 600 a trabalhadores informais. Ele diz que o isolamento necessário para que todos se protejam do coronavírus deixou esses trabalhadores sem renda. As ondas enormes avançam em direção ao Brasil. A primeira já nos atingiu, é uma calamidade de saúde pública e ameaça nossas vidas, nossa saúde. E a segunda
vem na esteira da primeira, pode ser uma enorme onda, dependendo de nossa reação, ameaça nossos empregos e uma crise econômica como nunca sofremos antes. Agora lançamos também a rede de proteção a um mar de brasileiros valentes que lutam diariamente, foram desassistidos por décadas, que são os autônomos, os informais, os brasileiros que nunca pediram nada e se defendem, vendendo mate na praia, vendendo bala no trânsito, gente simples que trabalha todo dia para nos alimentar, para nos distrair, e eles foram atingidos porque as ruas estão vazias, fomos todos em isolamento, fugindo dessa primeira onda para as nossas casas, estamos nos protegendo lá, e esses milhões de brasileiros, todos eles vão receber R$ 600 por mês durante 3 meses. O ministro também apresentou a visão dele para o pronunciamento de terça-feira do presidente Bolsonaro, que provocou polêmica. Segundo o ministro, a preocupação do presidente foi alertar para que a produção dos bens necessários à população não se desorganize. Precisamos impedir uma crise de abastecimento no Brasil, porque se nós lançamos bilhões e bilhões para proteger a economia brasileira, e nós todos que temos que ficar agora nesse isolamento por um tempo, para nos protegermos e quebrarmos e furarmos essa primeira onda, mas se nós todos não percebermos que atividades fundamentais, como a própria saúde, os heróis, os médicos que estão nos protegendo na saúde, os produtores rurais que estão mandando o abastecimento para a cidade, os caminhoneiros que estão transportando essa comida para a cidade, se nós não nos lembrarmos de que temos que continuar resistindo com a nossa produção econômica também, nós vamos ter aquele fenômeno onde todo mundo está com os recursos, mas as prateleiras estão vazias porque nós deixamos a organização da economia brasileira entrar em colapso. O presidente da Câmara considerou as medidas insuficientes para atender os pequenos empresários. Essas decisões, elas poderiam ser mais duras. Por exemplo, eu acho que essa do financiamento, que eu não acho ruim, porque pela informação que eu tenho, a taxa de captação é mesmo do empréstimo, uma carência, um prazo para pagar a garantia majoritária do governo, mas é tímida, né? 20 bilhões por mês não vai resolver nada. Então precisa resolver logo a suspensão do trabalho. Só tratou com empresas acima de 300, naturalmente até 10 milhões. Como é que faz com o resto? Porque também tem empresas maiores que vão ter dificuldade. Tem empresas, microempresas que ficaram fora. Então acho que se tiver um pacote econômico, o governo entendendo, eu vou gastar agora 5% do PIB para organizar o curto prazo. E quando organizar o curto prazo resolvido do ponto de vista estrutural, vamos começar a pensar como é que no segundo momento retoma a obra, como é que garante recursos para o setor produtivo, para que no segundo momento volte a se gastar mais do percentual do PIB. O presidente do SEBRAE elogiou a iniciativa do governo, mas disse que o ideal seria ampliar para 4 meses o pagamento do salário, com carência de 1 ano para começar a pagar o empréstimo. Nesse pacote, o governo começa a dar segurança ao micro e pequeno empresário. Eu não diria que é um ponto conservador, é um ponto de consenso. Ele é consensuado e consensual de que nós precisaríamos de 4 meses para respirar, pensar, ter o custeio das nossas vidas e depois, se isso estiver aqui um pouco mais, a gente vê o ambiente, vê a necessidade real. E com relação a pagamentos, a gente colocar sempre 1 ano de carência e depois 2 a 3 anos para pagar, de 24 a 36 meses. Este economista também avaliou como positivo o programa do governo, mas alertou que o dinheiro deve ser liberado imediatamente e o governo estar pronto para reagir rápido em caso de mais necessidade de recursos. Uma coisa é certa, se existe uma coisa certa para resolver esse problema ou para atenuar os efeitos negativos desse problema, a gente tem que agir rápido, não tem sentido esperar, nós temos que agir rápido. Quanto mais rápido, menor os efeitos de longo prazo. Tá? Então, não só as decisões do governo, os pacotes, as orientações têm que ser rápidas, em uníssono, que às vezes, muitas vezes atualmente a gente não tem, né? Mas rápidas em uníssono,
como também todas as liberações têm que também ser feitas de uma forma bastante acelerada. Este economista disse que o programa é de grande importância para os pequenos empresários. Ela talvez não seja suficiente, mas ela é significativa, ela é grande, não é pouca coisa não. Essa medida está atingindo 36% dos trabalhadores brasileiros no setor formal, os trabalhadores com carteira assinada, quer dizer, mais de 1/3 dos trabalhadores. E ela está abarcando 30% da folha de pagamento. Então, o governo está dando uma sustentação por 2 meses para 1/3 da folha e mais de 1/3 dos trabalhadores. Não é pouco. É verdade que a crise é monumental. Talvez a gente precise de mais, mas não é pouco o que está sendo feito. Na avaliação do ex-diretor do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, a medida veio em boa hora. Ela é uma medida apropriada e ela foi num timing apropriado, porque foi antes de ter o sinistro, digamos, né? Agora, ela é parte de um conjunto enorme de medidas para que a gente consiga, de novo, minimizar para todos vamos dizer, as frações da sociedade, diferentes pontos da sociedade, essa situação tão nova assim e difícil, né? E não dá para parar de fazer medidas, porque a cada momento você vê alguma parte da nossa sociedade que está com problemas. E isso não é privilégio do Brasil, quer dizer, isso está acontecendo no mundo inteiro, cada país tem os seus problemas, tem a sua, enfim, a sua população diferente, então cada um tem que tratar da maneira que a sua população precisa, né? O auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses, aprovado ontem pelos deputados, aguarda a votação no Senado na segunda-feira. Se os senadores aprovarem o texto sem qualquer mudança, o auxílio já segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Até lá, não há data para o início do pagamento. Para ter direito ao auxílio emergencial, o trabalhador não pode ter emprego com carteira assinada. O benefício é para trabalhadores informais, autônomos ou microempreendedores individuais. A renda familiar por pessoa tem de ser de até meio salário mínimo por mês, ou renda familiar total de até 3 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 3.135. O pagamento do auxílio de R$ 600 será limitado a 2 pessoas da mesma família, desde que maiores de 18 anos. Já a mãe que for sozinha, chefe de família, receberá R$ 1.200. De acordo com a previsão do governo, o auxílio deve ser pago a pelo menos 25 milhões de pessoas. A comprovação da renda será feita por meio do Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, para quem já está inscrito no sistema. O trabalhador que não está cadastrado terá de preencher uma autodeclaração de renda na internet. Essa declaração ainda não está disponível. Vai ser preparada pelo Ministério da Cidadania, que vai estabelecer também como será a fiscalização para evitar fraudes. Não tem direito ao auxílio quem recebe benefício previdenciário ou assistencial, como aposentadoria, pensão, auxílio-doença, seguro-desemprego ou participa de algum programa federal de transferência de renda, com exceção do Bolsa Família. Mas não acumula. Se o trabalhador já recebe o Bolsa Família, poderá suspender o benefício e receber o auxílio se este for mais vantajoso. O projeto também permite que o INSS antecipe o pagamento de R$ 600 por mês para deficientes físicos que estão na fila, esperando para receber o BPC, o benefício de prestação continuada de um salário mínimo. O texto prevê ainda a possibilidade de adiantamento do auxílio-doença para quem também está aguardando na fila. Nesse caso, o pagamento será de um salário mínimo. O impacto da pandemia afeta o dia a dia das pessoas de formas diferentes. Economistas avaliam que o pagamento de R$ 600 é uma medida muito positiva, mas que precisa ser acompanhada de outras que ampliem o alcance da rede de proteção. Para o economista Ricardo Paes de Barros, a medida é bem-vinda, mas é preciso reforçar as formas de identificar as famílias que poderão receber o auxílio.
mais do que bem-vindo, é uma ideia ótima essa, para começar. Agora, o grande problema dessa estratégia é que ela não é uma estratégia muito eficiente, porque, na verdade, a gente focaliza muito pouco os recursos que a gente está distribuindo. Porque, na verdade, nós não temos nenhum cadastro que seja capaz de identificar exatamente quais são as famílias que mais vão sofrer com esse evento. Não necessariamente aquelas que eram mais pobres no final do ano passado vão ser as mais pobres daqui a alguns meses. Tem uma série de famílias que tinham uma renda razoável até agora, mas que dependiam muito da sua renda no dia a dia e que tiveram a sua atividade econômica interrompida devido a toda essa crise de saúde pública. E essas famílias vão precisar de apoio e elas não estão nos cadastros existentes ou na proposta atual do governo. A economista Ana Carla Abraão afirma que o momento atual exige medidas adicionais para proteger os mais vulneráveis. A prioridade hoje é garantir que essa camada da população, que não tem inclusive poupança e não tem outras formas de se proteger, que ela tenha acesso a recursos para suas demandas básicas de alimentação e o básico das suas contas do dia a dia. É uma medida importante, ela certamente não será suficiente tendo em vista a magnitude da crise e as demandas que virão tanto pela emergência sanitária quanto pelo impacto da interrupção da atividade econômica. O economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, calcula que o custo para o governo será bilionário, mas absolutamente necessário para que o país possa funcionar minimamente durante essa crise, mesmo em recessão. Em última análise, assim, é como se fosse um seguro que, quando a gente fica doente, a gente tira dinheiro do seguro-saúde, né? Quando bate o carro, tira dinheiro lá da seguradora para consertar o carro, só que é um seguro para a economia como um todo. Isso não existe, acaba recaindo de fato no governo federal, que é o único que pode fazer isso. Mas lembrando, não vem de graça. O que a gente está usando hoje, o endividamento que nós estamos aumentando hoje, lá na frente vai ser um problema para a gente lidar. Obviamente, a nossa preocupação nesse momento é saúde, renda, né, e garantir que as empresas continuem vivas para a gente conseguir sair da recessão. Depois a gente vai ter que lidar com o problema da dívida, como colocar as contas em dia, mas o problema não foi embora, ele só foi substituído temporariamente por problemas bem mais urgentes. Nós voltamos em 50 segundos com o trabalho dos caminhoneiros para manter o abastecimento na quarentena. Caminhoneiros de todo o Brasil começaram hoje a receber produtos de higiene e alimentação em mais de 150 pontos de apoio nas estradas. São mais de 2 milhões de caminhoneiros rodando pelas estradas brasileiras. Estão entre os profissionais que não podem parar nessa pandemia de Covid-19. Mas como continuar se está cada vez mais difícil encontrar restaurante aberto na beira da estrada? Tem 5 restaurantes na beira da estrada. Às vezes, um abre. O pessoal vai todo para lá. O SEST Senat criou uma campanha para ajudar e começou a distribuir kits com lanche e material de limpeza. São 159 pontos de ajuda espalhados por quase todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É um agradecimento em nome de toda a sociedade. O motorista é fundamental para abastecer as comunidades, para levar alimento, para levar remédio, para levar até os materiais que serão utilizados na construção dos hospitais de campanha. Então, ele é muito importante no Brasil nesse momento. Nós precisamos dar um suporte para que esses profissionais possam transitar com a segurança de saber que vão ter um local para se alimentar, vão ter um local para fazer a manutenção do seu veículo, vão receber orientações sobre como agir nesse momento. Caminhoneiros que pararam na Blitz Solidária levaram para a estrada dicas de cuidado com a saúde. Aqui está o álcool,
Aqui está o papel. Você pode pegar umas 3 ou 4 folhas desse papel aqui, colocar álcool nela, molhar e higienizar a região da alavanca de seta, do volante e do câmbio. A preocupação também é com aquele momento em que o profissional precisa sair do isolamento da cabine do caminhão para contratar o serviço de um mecânico, de um borracheiro ou até mesmo para pagar a conta no posto de combustível. Olha o risco de contaminação aí. Karina, carreteira no interior de São Paulo, é prevenida. A gente tenta ao máximo. Eu tenho álcool no veículo, eu passo na maçaneta, no volante, toda hora que eu pego alguma coisa. Agora eu fui ao banheiro, já saí do toalete lavando as mãos, higienizando. Em vários pontos do país, empresas e concessionárias de rodovias também deram orientações e mediram a temperatura dos motoristas. Na hora da carga e descarga, tentar fazer como um drive-thru, passar e ter o mínimo contato. Em Mato Grosso do Sul, o dono desse restaurante e os funcionários dele distribuíram marmitas de graça para os caminhoneiros. No interior de São Paulo, empresários também foram para a rodovia ajudar. Olha que gesto bonito que os caras estão fazendo para nós aqui, ó. Dando comida para nós. Tudo bom? Obrigado, irmão. Mais de 60% de todas as cargas distribuídas no país chegam pelas estradas. Hoje os caminhoneiros, têm que ser considerados como heróis dessa nação. Porque eles estão trabalhando, mesmo com toda essa situação do coronavírus, mas eles têm que levar o alimento para os mercados, ele tem que trazer o remédio para as cidades, eles têm que trazer o combustível para as ambulâncias, manter toda a estrutura de hospitais, polícia, rodando e trabalhando. O Ministério da Infraestrutura afirma que negociou com todos os estados para que os decretos que suspendem atividades comerciais tragam ressalvas aos serviços essenciais dos caminhoneiros e que agora está fazendo o mesmo pedido à Confederação Nacional dos Municípios. O caminhoneiro não é uma categoria qualquer de trabalhador. Com ou sem pandemia, é uma categoria que desempenha atividade essencial. E por estarem nas ruas e estradas nesses dias de isolamento social, o Jornal Nacional foi ouvir a mensagem deles para os brasileiros. Meu nome é Jonathan da Silva Lopes, tenho 26 anos e sou caminhoneiro há 3 anos. Eu tô aqui, tô trabalhando nesse caminhão, tô no lugar do meu avô, ele é maior de 65 anos. E para resguardar a vida dele, tô aqui trabalhando, buscando, para proteger vocês, dar alimento para vocês e também sustentando meu pão, o pão da minha família. Aqui a gente transporta batata, cebola, fruta, legumes, também transportamos arroz, feijão. Meu nome é Evanildo dos Santos, caminhoneiro há mais de 20 anos. A gente está vivendo uma guerra. E o nosso papel é como se nós fosse a linha de frente dessa guerra. É importante aí de nós, caminhoneiros, a turma que está da estrada aí, para que o alimento chegue na residência, para que não falte os remédios, entendendo? A gente carrega essa responsabilidade nas costas aí. Eu tive um pedido, né, dos meus próprios familiares para que eu ficasse em casa. Mas se eu ficar em casa, como é que vai chegar o alimento aí na residência de vocês, né? Também a gente vem pedir encarecidamente que vocês que estão em casa se cuidem, lavem bem as mãos, entendeu? Se cuidem quando for sair na rua. Se for necessário sair na rua, fazer alguma compra, alguma coisa que realmente for preciso para dentro de casa, entendeu? Se cuidem, se previnam. Não deixe que esse mal venha entrar dentro da casa de vocês. Não deixe que esse mal venha entrar na família de vocês. A seguir, você vai ver o exemplo mais impressionante do mundo de adaptação às limitações do isolamento social. O isolamento social recomendado pela OMS, pelas autoridades sanitárias do mundo todo, tem mudado a rotina da gente, não é? Sim. A rotina da Renata, a minha, a sua. Isso é necessário, é mais do que necessário, isso é inevitável. Enquanto todos nós, milhões e milhões de pessoas, estamos tentando nos acostumarmos a essa novidade, a essa rotina nova, a gente acabou encontrando em Pernambuco um exemplo impressionante de adaptação a essa limitação.
Ele é um dos milhões de brasileiros em quarentena. É difícil, mas o seu Luiz sabe a importância de ficar em casa. O vírus não é brincadeira. Então você tem que se confinar, ficar dentro da sua casa, ter paciência e procurar uma atividade para você fazer. Palavras de quem tinha uma vida ativa. Esse aposentado de 65 anos é maratonista amador, figura conhecida dos corredores no Recife. Olha a onda azul! Não é à toa que o seu Luiz virou um símbolo das corridas de rua aqui em Pernambuco. Já participou de 105 maratonas em 15 anos de competições. Só que a mais desafiadora de todas as provas tem um percurso de 100 quilômetros e está logo ali, no 10º andar do prédio onde ele mora, a 36 metros de altura. Como eu sou um corredor, eu não podia ficar parado. Resolveu desenhar um circuito dentro do apartamento. Da varanda até o fim do corredor, 20 metros. São 250 voltas por dia, o que dá 10 quilômetros. Em 10 dias, 100 quilômetros. E ele já completou mais da metade dessa maratona. Chegou hoje aos 60 quilômetros. Eu quero, eu posso, eu consigo. Tá bonito, meu povo. Cada sessão dura 1h30. E já que os tempos são de isolamento, quem filmou o treino foi a Heloísa, filha do seu Luiz. Eu achei muito bom, porque assim ele vai estar se protegendo, que ele já é idoso. Então eu acho que esse é um alerta para você que é idoso ou jovem, ficar em casa e fazer esse exercício em casa. Lá de cima, ele vê a cidade parada, mas segue acelerado. Correr dentro de casa. Segurança é muito importante nesse momento que estamos vivendo. Parar de correr nunca. Adorei. Eu posso, eu consigo. Não, eu queria lançar aqui um desafio. Vamos ver se algum país do mundo consegue um exemplo melhor que esse de adaptação ao isolamento. Não tem como. O Globo Repórter dessa noite retrata a transformação gigantesca provocada pela pandemia. O que mudou em nossas vidas por causa de um vírus? Escritórios, salões de beleza, shoppings, restaurantes, tudo fechado. E os homens e mulheres que perderam de repente trabalho e renda. A manicure paulista, o feirante carioca, garçons, faxineiras, o executivo que passou a trabalhar em casa, crianças sem aulas. A nova rotina dos mais velhos, a repórter Ilse Scamparini e o diário do confinamento. Brasileiros espalhados pelo mundo revelam como vivem esse drama no meio de outros povos. No Irã, na Dinamarca, na Coreia, na China e em Israel, o dramático relato da brasileira internada com coronavírus. Como ela se curou? Você sabia que lá os médicos ficam separados dos doentes por uma parede de vidro? É hoje, no Globo Repórter. E uma notícia boa para encerrar. O apresentador Marcelo Magno, da Rede Clube do Piauí, deixou hoje o Hospital Prontomed de Teresina depois de 12 dias internado com a Covid-19. Passou o susto. O Jornal da Globo hoje é depois do Globo Repórter. Antes tem Fina Estampa e o BBB. Boa noite. Uma boa noite para você, um bom fim de semana de descanso, em casa, para quem puder, claro.